Bom dia, amado do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Deus Todo-Poderoso seja conosco nesse dia. Amados irmãos, vamos já fazer uma oração para agradecer ao nosso Deus, porque nós acordemos hoje, estamos vivos. Deus nos permitiu mais um dia estarmos aqui de pé e meditando juntos na palavra dele, né? É glorioso saber que Deus tem visto graça em nossas vidas. Vamos pedir a Deus que tome a direção do nosso dia, da nossa vida, e assim colocar tudo na presença do nosso amado Deus. Querido Deus e amado Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco na tua presença, amado Deus, agradecendo ao Senhor, Pai, porque mais um dia eu estou viva. Eu sei e agradeço porque sei que é permissão do Senhor. O Senhor tem visto graça em minha vida, Pai. Eu louvo ao Senhor, meu Deus, por isso. E aqui estou mais um dia para ministrar junto com os irmãos que são meu Pai aqui, meu Pai acompanhante da mensagem do Senhor neste canal. Eu peço que o Senhor, meu Deus, venha me usar, Senhor, como todos os dias, para falar com os teus filhos, o qual o Senhor tem escolhido para ouvir a mensagem. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Pai. E aqui coloco a minha vida e toda a minha casa na inteira disposição do Senhor, meu Deus. Eu oro pelos irmãos e irmãs que tenham acompanhado a oração e a mensagem do Senhor, meu Deus, neste canal. Visite a cada um, meu Deus, e concede o desejo de cada coração. Em o nome de Jesus Cristo eu oro e peço ao Senhor, abençoe a vida de todos. Entra com um recurso na vida deste irmão e irmã que está buscando no Senhor um recurso, que está buscando no Senhor uma providência, Pai. Entrega, Senhor, esta bênção a esta pessoa que tanto pede ao Senhor. Em o nome de Jesus eu oro e peço que o Senhor tome direção do nosso dia e que tudo, meu Deus, aconteça de bom para as nossas vidas e a nossa casa. Em o nome de Jesus. Amém. Amado irmão, amada irmã, eu peço aqui a vocês que tenham acompanhado, amados, esta mensagem que eu todo dia de manhã eu tenho posto aqui no meu canal, todos os dias uma mensagem meditada na palavra do Senhor. O meu intuito, o meu desejo aqui é fazer a vontade de Deus. É falar com pessoas qual Deus tem escolhido e que Deus possa trabalhar nessas vidas. Porque todos nós sabemos, amados irmãos, que Deus, ele não desce do céu falar pessoalmente com ninguém aqui na terra. Mas ele usa os seus filhos para falar com quem ele tem planos, com quem ele tem obras, com quem ele quer salvar. E eu aqui me dou a Deus para que Ele me use todos os dias. E tenho colocado aqui um versículo da palavra de Deus, meditado na palavra de Deus, no intuito de Deus visitar pessoas e fazer a obra dele. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que acompanham aqui diariamente a mensagem, a palavra de Deus. E tenho apresentado a Deus os irmãos para que Deus venha os abençoar, né? Porque Deus é a fonte da bênção, né? E assim, amados, eu peço a vocês que ainda não são inscritos neste canal, se inscrevam neste canal para ajudar este canal a crescer. Estejam sempre a compartilhar as mensagens de Deus com mais pessoas, para que Deus possa, através da tua vida também, abençoar vidas e salvar vidas. Amém? Vamos, amados, ler o versículo da palavra de Deus para compreender. Está lá no livro de João, capítulo 8, o 12. O 8, 12 de João. Falou-lhe Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em treva, mas terás a luz da vida. E disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe:
Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho, de onde vem e nem para onde eu vou. Vós julgas segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Amados irmãos, é só Deus para ter misericórdia da minha voz. Amados, irmãos e irmãs, por dentro desta palavra, mais uma vez, nós aprendemos que Jesus não julga ninguém. Mais uma vez, nós vemos que desde o início, desde o tempo que Jesus andou aqui na terra ministrando a palavra de Deus, Jesus sendo santo, Jesus se dando em sacrifício vivo, para que nós tivéssemos a liberdade de escolher servir a Deus ou não, para que nós tivéssemos a liberdade de pedir perdão a Deus, se arrepender dos nossos pecados e ir morar no céu. Este foi o propósito que Deus fez. Deus deu o seu Filho a vir aqui morrer e padecer pelos nossos pecados, para que assim todos nós tivéssemos o direito de ser perdoados dos nossos pecados e ser salvo. Porque antes do sacrifício vivo de Jesus Cristo, sabemos que o que era forte eram os mandamentos da lei mosaica. Se estabelecia e vivia os mandamentos das leis de Moisés, o qual Deus deu a Moisés. Então, não era todo homem, toda mulher que tinha liberdade de dobrar o joelho na casa, no trabalho, na igreja, na rua e louvar a Deus, glorificar, pedir, clamar a Deus. Não, não era assim. Se alguém fosse levar uma oferta ou fazer um sacrifício para Deus, este morria. Se ele não fosse um sacerdote, se ele não fosse alguém determinado por Deus. Todo homem sacerdote, o homem escolhido por Deus que ficava no templo, este recebia, os pedidos de cada irmão e irmã da sociedade ali, recebia os votos, as ofertas e entregava a Deus. Aí Deus lhe falava o que tinha de falar, se aceitou ou se não aceitou a oferta e o voto daquela pessoa. Deus falava o que tinha de fazer e o sacerdote vinha e falava para a pessoa, mas ninguém tinha o direito por si próprio de se apresentar a Deus. E muitos, quando eram pegos em adultério, quando eram pegos roubando, quando eram pegos fazendo algo que não estava na lei de Deus, não era aceito por Deus, este alguém era morto. Não tinha direito de se arrepender e pedir perdão. Então, amados, depois que Jesus veio aqui, se fez carne e padeceu e morreu por nós, foi esse sacrifício de Jesus feito aqui para que nós pudéssemos ter esta liberdade de poder falar com Deus, poder se colocar na presença dele. E nós devemos dar valor a isso, amados. Hoje nós temos a liberdade que muitos nos séculos passados não tinham. Nós temos a liberdade de ficar clamando ao nosso Deus, falando com Ele, chorando na presença dEle, glorificando a Ele. Nós temos a liberdade de falar com Deus dia e noite. E nós não damos valor, né, amados? Mas nós vemos por dentro da palavra de Deus que desde o tempo que Jesus andou aqui na terra existiam fariseus, homens e mulheres que serviam as leis de Moisés, as leis que Deus deixou, e eles não aceitavam e não acreditavam que Jesus era filho de Deus, e que Jesus estava aqui a fazer sacrifício por nós, e que Jesus veio do céu e voltaria para o céu. Então esses fariseus, como diz na palavra de Deus, Jesus chamou muitas vezes de hipócritas.
Eles não acreditavam, eles não viam Jesus como Filho de Deus, eles se achavam mais santos que Jesus, eles se achavam mais especial que Jesus, mais sabidos, mais inteligentes. Eles não tinham Jesus como Filho de Deus. Eles não tinham Jesus como alguém que veio do céu e ia voltar para o céu. Eles então perseguiam Jesus, tentavam achar falhas em Jesus, criticavam Jesus. E então Jesus, certa feita, disse a eles. Eles disseram a Jesus que Jesus estava se gloriando a si próprio. Você busca a sua própria glória. Em outras palavras, eles diziam a Jesus, você está se aparecendo. Então, amados, não é diferente de hoje. Assim, amados, como era no passado, hoje ainda é. Há pessoas, amados irmãos, que criticam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ainda mais se for uma pessoa que faz de Deus. Porque ministrar, falar da palavra de Deus, há milhões e milhões de pessoas. Ser ministro da palavra, da Bíblia, há milhões de pessoas hoje. Mas muitos estão se aparecendo a si próprio. Muitos estão buscando ser conhecidos por seu próprio valor. Muitos começaram com uma intimidade com Deus, sendo honestos para com Deus. Mas quando viram que começou a surgir glórias para si próprio, começou a surgir elogios para si próprio, ele deixou o orgulho tomar conta do seu coração e esqueceu que ele era vaso, instrumento de Deus, e agora passa a ele ser glorificado. Então, amados, hoje nós estamos vivendo uma situação bem delicada, o qual, se nós estamos mesmo pregando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, o qual, se nós estamos mesmo falando de Deus e sendo fiel e sincera para com Deus, nós somos muitos criticados. Nós somos muitos falados. O povo, amados, ele se deixa ser usado por Satanás. Satanás, ele não se levanta contra aquele que está fazendo de engano, fazendo de mentira para Deus, aquele que está se achando, aquele que está pensando em ganhar glória no lugar de Deus. O inimigo não se levanta contra ele, porque já foi o próprio inimigo que colocou aquele orgulho, aquele querer, aquela mentira, aquele engano na sua vida. Mas o inimigo, amados, ele se levanta com unhas e dentes contra o homem e a mulher que ministra verdadeiramente a palavra de Deus e que deixa Deus ser glorificado e exaltado. E o inimigo se levanta com grande fúria para derrubar, para destruir os servos e servas de Deus. Porque nós vemos desde o princípio, lá quando Jesus estava aqui, os fariseus perseguiam Jesus. Eles estavam onde Jesus estava, ministrar a palavra de Deus, eles estavam. Mas sempre procurando falha em Jesus. Sempre procurando erros em Jesus. Sempre procurando brechas para eles atingirem Jesus. Sempre eles estavam a procurar algo que eles pudessem defamar Jesus. Que eles pudessem atormentar a vida de Jesus. E não é diferente hoje, amados. Todo homem e a mulher que é verdadeiramente servo de Deus, que está a serviço de Deus de verdade, este muitas das vezes é criticado, muitas das vezes é perseguido, é caluniado, é afrontado, porque o inimigo se levanta com toda a força para destruir o homem e a mulher de Deus. Por isso, amados, que é necessário que todos nós juntos, amados, assim como eu peço aos irmãos que sempre apresentem a minha vida a Deus, eu peço assim que os irmãos em geral sempre orem por homens e mulheres de Deus que trabalham na obra de Deus. Porque o homem e a mulher de Deus que trabalha na obra de Deus de coração, servindo a Deus de verdade, este passa por muitas lutas, passa por muita tribulação, amados. Porque o inimigo se levanta com unhas e dentes e sempre tem os vasos de Satanás que são usados por ele para destruir, para derrubar aqueles que servem a Deus. Então, amados,
vemos que Jesus respondeu aos fariseus. Jesus disse para eles, né? Respondeu Jesus e disse: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Ele disse Jesus: e vós não sabeis de onde eu venho, e nem para onde eu vou. E vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Então, amados, Jesus realmente era o Filho de Deus, e muitos que tinham visões espirituais e que serviam a Deus de coração entendiam que Jesus veio para abolir a lei de Moisés, para tirar a lei de Moisés e ali ser posto uma nova lei, e que Jesus era Filho de Deus. Muitos viam os milagres que Jesus fazia, compreendiam a palavra que Jesus pregava e tinham discernimento que essa palavra era de Deus. Mas sabemos que tinha um povo hipócrita que perseguiam Jesus e distorciam tudo de Jesus, pois não queriam acreditar que Jesus era Filho de Deus. Muitos queriam ser melhor do que Jesus, queriam ser mais do que Jesus. Então, amado, Jesus disse que ainda que ele testificasse dele mesmo, ele sabia de onde ele veio, para onde ele ia. E vós não sabeis de onde eu venho, para onde eu vou. Na verdade, eles não sabiam. Eles não tinham a sabedoria de que Jesus era Filho de Deus, que veio dos céus e que voltaria para o céu, senão eles não ficariam desta forma, atingindo Jesus de todo custo, de toda forma, todos os dias. Amados irmãos, e Jesus disse para eles: vocês julgam segundo a carne e eu a ninguém julgo. Porque, amados, eles estavam julgando Jesus. Talvez, nós vemos por dentro da palavra de Deus que Jesus, ele andava abraçando a todos. Jesus, ele conversou, ele teve diálogo com uma prostituta. Ele teve diálogo, ele ficou na casa de um homem considerado um ladrão. Jesus, ele chegava próximo e perto, junto dos leprosos que eram jogados longe da cidade. Jesus, ele abraçava todos. Para ele, todos eram iguais. Ele não concordava com o pecado que a pessoa cometia, mas ele chegava próximo da pessoa e falava: isso que você faz não agrada a Deus. Ele falava com amor, mas ele falava a verdade. E a pessoa, então, conhecendo que Jesus era o Filho de Deus e falava com amor, ensinava com amor, a pessoa largava os seus pecados e passava a servir a Jesus e seguia acreditando que ele era o Filho de Deus. Vejamos a mulher samaritana. Ela era uma mulher que ela era humilhada pela sociedade. Todos julgavam. Ela não podia nem ir buscar água durante o dia, ou qual horário que todas as mulheres iam buscar água, porque ela era criticada, ela era zombada, ela era caçoada, ela era provocada. E Jesus foi ter com esta mulher, a qual a sociedade não gostava, não tinha bons olhos com ela. E vemos que por dentro da palavra de Deus, esta mulher aceitou a Deus, esta mulher aceitou as mensagens de Jesus, e através do testemunho desta mulher, muitas almas se renderam a Deus. Então, amados, Jesus nos diz e nos ensina por esta palavra. Ele não julga ninguém. Ele nos ensina por esta palavra que há fariseus. Isso tinha lá no tempo que Jesus andou aqui na terra, mas ainda tem muitos, e se multiplicou muitos, que julgam a pessoa pelo que a pessoa fez de errado. Há muitos que dizem, porque eu já ouvi muito, amados, pessoas dizer: fulana tá lá na igreja, pregando, andando de saiona longa, de cabelo longo, e se fazendo de crente, quando que no mundo ela brigava, no mundo ela andava com vários homens, ela fazia isso e aquilo. Então a gente escuta muito isso, amados. Esses são os fariseus, os que pensam que são melhores que os outros, os que se acham dignos de fazer julgamentos, se esquecendo que eles também serão julgados. E Jesus ensinou por dentro da palavra dele que ele não julga ninguém.
Então, na verdade, independente do pecado que o homem, que a mulher tem cometido, quando ele conhece esta palavra e ele se arrepende de tudo que ele fez e passa a servir a Deus, dali por diante, sem cometer os velhos pecados que ele cometia, Deus o salva, Deus o liberta. E se ele der lugar, Deus usa a vida dele com o seu próprio testemunho para ganhar outras vidas para o reino de Jesus. Na verdade, amados, o Senhor Jesus Cristo já deixou escrito para nós saber, ele veio para os que estavam perdidos. Então, aquele que se acha santo, que ele é o santo purificado, ele não precisa de Deus, ele já é santo. Jesus veio para aqueles que estão perdidos, aqueles que ninguém dá nada, aquele que a sociedade lançou fora. É esses que Jesus veio para abraçar, que Jesus veio para levantar, para transformar e para mostrar para o mundo que Jesus transforma. Então, amados, nós temos que ter no nosso coração aquele desejo, ganhar almas para o reino de Deus. Nós temos que ter no nosso coração que Deus não julga ninguém e que nós não somos dignos de julgar ninguém, independente de quem seja a pessoa. Ah, irmã, mas e como eu não consigo ver fulano que fez um monte de coisa, um monte de maltratou e criou muita inimizade e hoje está lá fazendo a obra de Deus. Como que você não suporta? Você não é Deus. Você sabe o que levou esta pessoa a cometer tudo isso? E quem sabe o coração dessa pessoa, o quanto que dói para ela hoje o arrependimento de tudo que ela fez? E nós temos que entender que a pessoa, quando conhece a Deus de verdade e aceita de coração mudança de Deus, Deus a transforma sim, Deus muda sim, Deus converte dos seus maus caminhos, põe novos pensamentos, novos desejos. Há pessoas que cometeu tanto erro, tanto pecado lá no mundo, amados, que ela se sente envergonhada de si própria. Isso eu falo por mim própria. Muitas das vezes tem dias, amados, que eu me ponho na presença de Deus, eu mesmo me olho e digo, meu Deus, poderia ter sido tão diferente o meu passado. Então eu sei, amados, o quanto é doído para uma pessoa que cometeu muitas coisas, muitos delitos, muitas feiuras na sociedade, não pelas pessoas, amados, se dane as pessoas. Quem liberta, quem salva é Deus. E quem é o maior importado que nós o adore, que nós o agrade é Deus. Porque isso eu tenho para comigo. Eu quero servir a Deus, a agradar pessoas que querem ser agradados e servidos por Deus. Eu quero ganhar almas para o reino de Deus. Eu quero abraçar pessoas vindo de Deus este abraço. Eu quero aconselhar pessoas vindo de Deus este conselho. Mas para mim, eu quero fazer tudo isso para agradar a Deus. Eu quero servir a Deus. E amados, então não vamos fazer julgamento de ninguém. E mesmo que o fulano ou a fulana tenha feito tanto mal para nossas vidas, vamos colocar o fulano e a fulana nas mãos de Deus. E Deus vai trabalhar nesta vida. Ah, mas e Deus vai salvar e vai abençoar e prosperar esta pessoa que não merece porque fez tanto mal. Deus vai cobrar de cada pessoa conforme o que a pessoa fez. E Deus vai cobrar de uma forma qual a pessoa sofra sozinha e ninguém possa o ajudar. A cobrança de Deus é algo que ninguém pode ajudar a pagar. É somente a pessoa que paga. Então, nós não devemos fazer julgamento, porque nós também vamos ser julgados, porque nós também não somos santos. Amém? Então, é esta palavra que Deus nos ensina. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que há irmãos e irmãs que julgam pessoas, que fazem falatórios de Deus. Eu não estou pregando assim, irmãos, me entendam. Pelo amor de Deus, me entendam, né? Mesmo porque eu nem conheço os irmãos pessoalmente que me escutam, né? Nem sei quem são, onde moram, nada, né? Só conheço alguns irmãos pelos problemas que me passam por mensagem e nomes, né? Mas esta é a palavra que Deus nos traz para nós ter como reflexão
Se algum dia nós começarmos a julgar alguém, nós se tocar e ver que isso não está agradando a Deus. Amém? E que os irmãos sejam todos canal de bênção para a vida de outras pessoas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que os irmãos também possam ser um canal de bênção para ganhar almas para o reino de Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa mensagem, amados. Querido e amado Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos na presença do Senhor, Pai. Te dando graças, Senhor, por mais uma mensagem, por mais uma palavra, Senhor, meu Deus, louvado, engrandecido e adorado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, por falar comigo e por estar, meu Pai, a me usar para falar com esses que o Senhor já tem escolhido, Pai, em nome de Jesus. E aqui eu consagro este vídeo ao Senhor Espírito Santo. Eu lhe peço, Pai, que aonde chegar esta mensagem, esta palavra, que o Senhor possa entrar, Pai. E se há vidas, meu Deus, que estão sofrendo, meu Pai, espiritualmente, que esta palavra possa chegar como um impacto para levantar esta pessoa espiritualmente. Se há pessoas aqui, meu Pai, sofrendo por julgamento de pessoas, que o Senhor possa chegar, meu Pai, até esta vida mostrando que o Senhor a ninguém julga. Se há pessoas aqui, Pai, doente na alma, doente no espírito, que esta palavra chegue e cure esta pessoa. Cure em nome de Jesus. Que esta palavra possa chegar em muitas vidas, em muitos lugares, como luz resplandecendo, clareando tudo. E que o Espírito Santo seja manifesto com a cura, com a libertação e com a salvação para todos. Assim eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos, que todos nós possamos ter um bom dia, em nome de Jesus.